Servos de Deus a trombeta tocarem, breve Jesus voltará.
Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui através das nossas redes sociais da Igreja Adventista do Parque Amazônia. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para juntos nós termos a oportunidade de estudarmos um pouco mais a respeito das características dos sinais do Reino de Deus. Nós estamos iniciando a nossa série nesta quarta-feira, mas durante todas estas quartas-feiras do mês de novembro, nós estaremos juntos estudando essa temática que é muito importante para a minha vida, para a sua vida, para que juntos nós possamos entender que o nosso mundo não é aqui, que aquilo que a nossa esperança não deve estar depositada neste mundo, mas a nossa esperança deve estar sempre depositada em Deus. Quando nós vamos ao Evangelho de João, onde nós estaremos baseando o estudo de todo este mês, nós podemos encontrar algumas características muito peculiares e particulares do Evangelho de João. O objetivo do Evangelho de João é muito importante para nós entendermos qual é o objetivo de Deus, mostrar ao ser humano que o reino de Deus ele é muito maior e mais importante do que aquilo que nós vivemos aqui. E por isso eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia neste momento, no seu celular, enfim, a Bíblia física mesmo, mas para que nós possamos ler a palavra de Deus e ouvirmos aquilo que Ele tem a dizer ao nosso coração. Por isso, pegue a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, onde nós iremos ler aqui o objetivo do Evangelho de João, que é muito importante para nós entendermos o contexto das histórias que nós estaremos estudando durante todas estas quartas-feiras, ok? Então pegue a sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 20, o texto bíblico diz assim no versículo 30. Mas antes, vamos orar, feche os seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Nós sabemos, Pai, que a nossa pátria não é aqui. Nós sabemos que aguardamos uma pátria superior. E é por isso que nós pedimos a tua ajuda, para que nós venhamos a entender de fato o que isso representa e o que isso significa para cada um de nós. Pedimos a tua presença conosco neste momento que vamos ler. Esteja conosco, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 em diante, o texto bíblico diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João ao ser escrito, para que nós venhamos a crer que Jesus era o Filho de Deus, para que nós tenhamos vida no seu nome. E para isso nós precisamos entender então que todas as histórias relatadas neste Evangelho têm este objetivo, mostrar quem Jesus era de fato. Então, tendo isso em nossa mente, nós podemos partir para a história que nós vamos estudar hoje, que se encontra ainda no Evangelho de João, mas lá no capítulo 2. Então volte um pouquinho na sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos estudar esta história. Antes de nós lermos de fato essa história, você já conhece muito bem, que é a história das bodas de Caná, lá na região da Galileia. Nós precisamos entender o contexto imediato aqui do texto bíblico, ok? Então, em primeiro lugar, quando você vai ao capítulo 1, você consegue perceber, primeiro, o batismo de Jesus, evento que você também conhece muito bem. Logo depois, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e lá ele é tentado, ok? E após a tentação de Jesus, acontece esse relato aqui do Evangelho de João no capítulo 2, ok? Então, só para você se localizar aqui na história, batismo de Jesus, tentação, e aí logo na sequência, alguns dias depois, as bodas de Caná da Galileia. Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1 em diante, você pode acompanhar a leitura comigo. Na minha versão, a Bíblia diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, juntamente com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas, e eles os encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem, o que nós podemos extrair aqui deste texto, desta história, levando em consideração que esta história também tem o objetivo de mostrar que Jesus era o Filho de Deus. O texto começa dizendo, como eu falei para vocês, depois da tentação de Jesus, 3 dias depois, acontece essa festa de casamento. A Caná da Galileia ficava numa região ali próxima, não muito distante, da cidade de Nazaré. E os noivos que estavam reunidos ali, eles eram familiares de Jesus. E por isso Jesus, sua mãe, Maria, assim como também os seus discípulos, foram convidados para essa festa. E é interessante notar que até este presente momento, nestas circunstâncias anteriores que eu citei para vocês, como o batismo e a tentação, Jesus desde então não via sua mãe. E é interessante que aqui acontece um rebuliço de situações, porque Jesus passa por essas experiências, e Maria, por outro lado também, ela perde o seu marido, ela perde a José, né, é considerado aí pai de Jesus. E é interessante que quando Maria tem esse reencontro justamente nessa festa, ela consegue ver esse mesmo filho terno e serviçal que ela tinha, só que Jesus agora não era mais o mesmo. O semblante de Jesus havia mudado porque ele passou por essas experiências, passou por essas circunstâncias e agora Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. Então aquilo que ele havia sido no passado, neste momento ele já não era. E é então interessante isso, né, que logo na sequência, dentro da festa do casamento, né, as pessoas, no espírito de profecia, por exemplo, né, no livro Desejado de Todas as Nações, Sr. White descreve que as pessoas começaram a conversar, vários cochichos ali entre si, falando a respeito de Jesus, quem era este homem e tudo mais. Eles nunca ouviram falar dele, mas você consegue perceber como a presença de Jesus já causava uma certa curiosidade nas pessoas, aguçava nas pessoas esse desejo de conhecê-lo, essa vontade de conhecê-lo. Então é importante nós levarmos isso em consideração também. E não sei se você sabe, mas naquela época, naquele contexto, as festas de casamento elas duravam muito tempo. Elas poderiam durar dias, semanas talvez, dependendo da condição financeira da família. Uma família mais abastada, por exemplo, facilmente poderia superar a barreira de uma semana, 15 dias talvez, ou até um mês, em algumas circunstâncias, de festa de casamento. Então perceba, não é pouca coisa, né? A gente está acostumado hoje com uma festa que dura apenas algumas horinhas, mas o fato é que no meio dessa festa, a Bíblia não escreve necessariamente quanto tempo depois desde o seu início, mas diz que o vinho havia acabado. E por que isso era uma tragédia para aquela época? Na cultura oriental, obviamente, nós vemos que faltar mantimento, faltar o alimento, a bebida, enfim, significava que aquela pessoa que estava recebendo os seus convidados, ela não era uma boa hospitaleira, ou seja, ela não era um bom anfitrião. E isso era motivo de desonra, de vergonha para as pessoas, porque todos sairiam comentando por aí a respeito disso. Então, para justamente não ter essa fama, é que eles cuidavam para que tudo saísse conforme o planejado ali. Entretanto, não é isso que acontece nessa festa, né? E é interessante que quem toma a iniciativa desse milagre é Maria. Maria, ela vê aquela situação, ela vê o que está acontecendo e ela tem a iniciativa agora de tentar ajudar de alguma forma isso. E o que ela faz? Ela procura Jesus. E ela chega para Jesus e fala para ele: filho, o vinho terminou, o vinho cessou, acabou. E nós precisamos fazer alguma coisa. Interessante a resposta que Jesus dá para ela. Ele diz assim para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Talvez eu e você, quando lemos esse texto, né, no português, claro, na nossa língua, nós somos tentados a levar que Jesus parece até um pouco mal educado com a mulher, né? Imagina o filho, talvez, a mãe chegue para o filho e peça: filho, vá na padaria comprar pão. Mulher, o que tenho eu contigo? Parecia um pouquinho, né? Mas na cultura oriental, mais uma vez, outra coisa que nós temos que levar em consideração, porque era o contexto da época, era justamente a forma respeitosa que um filho se retratava ou se dirigia à sua mãe.
Então, no nosso parâmetro, pode parecer um pouco falta de educação por parte de Jesus. Entretanto, no contexto oriental da época, não era assim, ok? Então, só para deixar claro aqui, Jesus não descumpriu o mandamento de honrar pai e mãe. Pelo contrário, ele agiu de acordo com esse costume também. Mas é interessante que a iniciativa desse milagre, ela partiu de Maria. Maria depositou a expectativa e, a princípio, convenhamos, parece um problema tão pequeno, né? Não parece um problema tão grande, porque isso era responsabilidade do noivo, da noiva, dos anfitriões em si. Mas o fato é que Maria procura Jesus. E quando Jesus ele fala isso, né, mulher, que tenho eu contigo, logo na sequência ele complementa essa frase. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que essa frase ela demonstra pra gente? De que tudo acontece no contexto da vida de Jesus dentro do plano maior da salvação. Sabemos que o plano da salvação foi fundado desde antes da fundação mesmo deste mundo. Então, o que isso sugere pra gente é de que todos os atos, todo o comportamento de Jesus, todas as atitudes que ele teve, elas aconteciam dentro de um plano maior, o plano da salvação. Jesus tinha isso como objetivo, era isso que norteava as suas ações. Justamente o cumprimento do plano da salvação. E a expectativa, né, de Maria aqui, né, juntamente com parte ali daqueles que estavam no casamento, era justamente de que Jesus pudesse satisfazer essa necessidade. Maria, ela queria destacar quem era Jesus, ela sabia desde o seu nascimento quem era Jesus, mas a maioria das pessoas que estavam ali não sabiam. E é interessante isso, porque Maria, quando Jesus diz para Maria que não é chegada a sua hora, né, Jesus na verdade estava respondendo a um pensamento implícito de Maria. A expectativa de que juntamente com o seu povo, né, ela tinha acariciado, de que Maria esperava que Jesus se revelasse logo como Messias. Mas qual era o tipo de Messias que ela esperava? Ela esperava um Messias político, queria se estabelecer como rei de Israel, queria restaurar a dinastia, o trono de Davi. E esse é um problema, e aqui vem uma primeira lição que nós, dentre tantas outras, mas uma primeira lição que nós podemos entender. Muitas vezes nós não entendemos de maneira plena qual é realmente a missão de Jesus ainda hoje. Sabe por quê? Nós acreditamos que a missão de Jesus é simplesmente uma questão política nesse mundo. E nós vivemos, por ocasião das lições, justamente esse comportamento. É claro que todos os governantes são estabelecidos pela vontade ou pela liberdade do ser humano também, mas a vontade de Deus é permissiva, né, nesse sentido, de permitir. Mas a nossa esperança não pode estar baseada nesse mundo, em seres humanos. E é isso que Jesus quer demonstrar a Maria nesse momento também, de que ela não poderia depositar a sua expectativa de que Jesus viria para satisfazer as suas necessidades neste mundo simplesmente. Mas a expectativa do Messias estava muito além disso. E nós precisamos entender que o contexto que nós estamos vivendo requer justamente o mesmo pensamento. Deus, ele está trabalhando dentro do plano maior da salvação. Então, a nossa pátria não é aqui, nosso mundo não é aqui. Isso quer dizer que eu não devo ser o cidadão deste mundo? Com certeza eu devo ser. Entretanto, se eu deposito a minha esperança em um ser humano, em um político, em um governante, eu estou fazendo errado. Afinal de contas, é Deus quem garante o nosso futuro. Então não se esqueça disso. Maria havia depositado a esperança em Jesus, mas não pela finalidade ou pela intenção correta. Ok? Então nós precisamos ter a intenção correta no nosso coração de confiarmos em Deus por aquilo que Ele vai fazer por nós além deste mundo. Não podemos nos limitar a este mundo simplesmente. Mas também o objetivo de Jesus ao realizar esse milagre, os primeiros milagres do ministério de Jesus, ele tem como objetivo fortalecer os discípulos para enfrentar a oposição que eles enfrentariam. Então veja, Jesus aqui está trabalhando com os discípulos, moldando os discípulos, para que os discípulos tenham capacidade de lá na frente, como a gente vê na história da Bíblia, eles sejam capazes de lidar com a oposição que eles iriam enfrentar. Então qual era o objetivo de Jesus ao realizar este milagre? Produzir resiliência nos seus discípulos, para que eles pudessem enfrentar essa oposição que eles um dia iriam enfrentar. Mas perceba, nessa ocasião parece que nem mesmo o mestre Sala havia percebido essa falta de vinho, né? E isso é interessante porque mostra outra coisa também, né? Como Jesus ele está atento às nossas necessidades, aquilo que a gente precisa.
Muitas vezes nos desesperamos em meio às faltas que temos em nossa vida, mas nós temos que entender que Jesus ele está atento a todas estas coisas. E depois que Jesus então dá a ordem, aqui é um outro ponto importante também, né? Como que o milagre ele foi realizado? Através do poder da palavra de Jesus, mas também através da ação do ser humano. E isso nos ensina muita coisa. Às vezes, nós pedimos um milagre para Deus, mas nós não agimos. Do que adianta eu pedir um emprego para Deus, por exemplo, se eu não saio para procurar um emprego, esperando que ele chegue na minha porta, na porta da minha casa? Então nós temos que entender que muitas vezes Deus ele vai proporcionar o milagre para a gente, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E isso é importante nós entendermos. Era isso que aqueles homens tinham em mente. Eles encheram as talhas de pedra, feitas de pedra, né? Mas encheram elas com água, ou seja, eles obedeceram aquilo que Jesus havia feito e a partir daí é que o milagre acontece. Então, se você tem buscado o milagre de Deus na sua vida, em qualquer aspecto que seja, você precisa entender que talvez o milagre ainda não aconteceu, não é porque Deus não quer realizá-lo, mas é porque talvez você ainda não fez aquilo que cabe a você. Porque é fácil a gente jogar essa responsabilidade para Deus e esperar dele isso. Entretanto, nós temos que fazer a nossa parte para que o milagre possa acontecer também. E o milagre acontece então, e aí todos experimentam, mas primeiro o mestre Sala, você sabe muito bem, e ele então fica admirado porque não era o hábito da época. Primeiro você servia o vinho que era bom para causar essa boa impressão, e depois que já está todo mundo cheio de tanto vinho, depois de dias de festa, aí então é que você iria servir o vinho ruim. Mas aqui ele fica tão admirado que ele vai até o noivo, né, e fala para ele, fala justamente isso, de que o vinho que ele ofereceu no final, ou depois, era muito melhor do vinho que ele havia oferecido no começo. Veja, esse milagre de Jesus na festa nupcial, aquele era um símbolo. Qual símbolo? A água, claro, que representa o batismo, né? Mas o vinho em si, ele nos remete ao sangue de Jesus derramado pela gente, para eliminar os nossos pecados. E é interessante que na primeira festa, nessa festa, que os discípulos assistiram junto de Jesus, o vinho está relacionado, assim como também na última festa que eles participam juntos, que foi justamente a ceia, né? Ali na questão da Páscoa. Então tudo isso acaba estando relacionado aqui. Ok? Então Jesus ele está revelando, lembre-se qual é o objetivo do Evangelho de João? Revelar que Jesus é o Filho de Deus. E os convidados começaram a notar que a qualidade do vinho havia ficado melhor. E eles começaram a se indagar uns aos outros, e o que levou justamente aqueles homens a narrarem o milagre que havia acontecido. Veja, foi nessa ocasião que os discípulos tiveram a primeira oportunidade de testemunhar da sua fé em Jesus. Porque as pessoas despertaram a curiosidade. É tudo novo para eles, para os discípulos, inclusive para as pessoas que estão ali. Quem é este? O que ele fez? Por que ele fez? Como ele fez? São questionamentos dessas pessoas. E os discípulos agora, lembram, eles estão sendo moldados. Eles começam agora a testemunhar desse Jesus. E é interessante que outra coisa que nós aprendemos nessa história, e talvez a última lição que eu quero abordar com você também, primeiro, Jesus, claro, ele muitas vezes nos dá a oportunidade de testemunharmos dele. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade, mas sabe o que infelizmente acaba acontecendo? Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, infelizmente nós acabamos nos afastando das pessoas, porque julgamos que temos que nos afastar de certos perigos. Por um lado, claro, isso é importante, não precisamos ser condescendentes com o pecado. Mas por outro lado, nós precisamos estar no meio das pessoas, não concordando com o erro delas. E era isso que Jesus demonstrava e demonstrou durante todo o seu ministério. Jesus vai atrás de todo tipo de pessoa, aquelas pessoas que tinham principalmente má fama na sociedade da época. E o que Jesus está mostrando? De que ele veio para este mundo para se misturar com as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas, ser relevante na vida das pessoas. E isso ensina uma lição muito importante para a gente, que uma característica daquele que vai habitar no reino de Deus não é o isolamento das pessoas, mas é justamente se misturar com elas, para poder então fazer a diferença na vida delas e levar a salvação para elas. E é isso que eu e você hoje precisamos entender também. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento nós vemos isso. O fator relacional ele é muito importante. E por isso nós precisamos entender, acima de todas as coisas, que Deus nos chamou para estarmos no meio das pessoas, para nos misturarmos com eles. Ok?
Então, para nós resumirmos a história de hoje, para resumirmos as lições que nós podemos aprender, em primeiro lugar, Jesus ele está atento às nossas necessidades, ele sabe aquilo que a gente passa. Muitas vezes temos a motivação errada para buscarmos a Deus, esperando, tendo expectativa equivocada, e Deus nos mostra realmente qual deve ser a nossa expectativa. É por isso que ele nem sempre responde às nossas orações da forma como a gente quer, da forma como a gente espera. Então não se esqueça disso. Talvez você tenha orado por alguma coisa há muito tempo, mas será que a sua expectativa é correta? Será que você tem entendido de que o seu mundo não é aqui? De que a sua pátria não é aqui? Isso é importante nós entendermos. Mas além disso, tudo acontece dentro do plano da salvação. E Deus vai permitir qualquer coisa acontecer em nossa vida, porque Ele quer nos salvar. Então, se Ele permitir, pense como que você pode utilizar isso para amadurecer, para crescer, mas acima de todas as coisas, para você alcançar mais uma vez a salvação. E além disso, é claro, Deus nos dá a oportunidade, através dos milagres que Ele realiza na nossa vida, de testemunharmos quem Ele é. Você tem testemunhado de Jesus? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Quando você assim o fizer, você finalmente entenderá ou terá entendido aquilo que Deus espera de você. Por isso, o meu desejo para você nessa noite é de que você entenda acima de todas as coisas que os milagres que Jesus realiza na sua vida é para você testemunhar dele, se misturar com as pessoas, fazer a diferença. Afinal de contas, isso que é cristianismo. Você estar junto das pessoas, levando salvação, levando esperança para cada uma delas. Que essa seja a sua realidade na noite de hoje. Que essa seja a tua vontade também. Que Deus desperte isso no seu coração. Que você possa desenvolver esse sinal do reino de Deus. Que você possa desenvolver esse sinal do Filho do homem, do Filho de Deus na sua vida também. Seja hoje um testemunho vivo dos milagres que Jesus realiza na sua vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas para o reino dele. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo testemunho que nós temos da Tua Palavra, Pai. Porque através dela nós podemos entender quem era Jesus, como Ele está atento às nossas necessidades, como tudo aquilo que Ele faz ou Ele permite em nossa vida é justamente para que nós tenhamos a salvação. E é justamente por isso, Pai, que nós pedimos a Tua ajuda. Porque muitas vezes somos tentados a nos afastarmos das pessoas. Mas por isso que nós pedimos a Tua ajuda, Pai, para que nós sejamos capazes de sermos como Cristo, não sendo conivente com os erros das pessoas, mas nos aproximando dela, para que possamos fazer a diferença de fato. Esteja conosco nessa noite, nos abençoe, traga esperança ao nosso coração mais uma vez. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você e eu espero você na próxima quarta-feira para juntos estudarmos mais um sinal do Reino de Deus. No dia em que verei uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele irá soar.